Bem-vindas, sejam todas bem-vindas a mais uma live, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Dr. Fabrício Mateus. Para quem não me conhece, eu sou médico. Opa, tivemos um problema técnico aqui. Voltou. Vamos lá, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família, e aqui eu ajudo você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. Tema de hoje, vamos conversar sobre o que mulheres ansiosas não devem comer para se livrar da ansiedade. Ou seja, aqueles alimentos, aquelas substâncias, produtos alimentícios que a mulher tem que tomar cuidado quando ela for consumir ou consumir em demasia, né? Consumir em excesso. Porque o que acontece? A nossa alimentação, né? Tem algumas coisas na vida, elas regem boa parte daquilo que reverbera no nosso organismo, né? No teu organismo. Então, por exemplo, existem alguns tipos de alimentos, alguns tipos de produtos alimentícios que sabidamente, eles não fazem bem, ou eles podem causar algum tipo de dano. E a grande questão não é nem essa, tá? A grande questão aqui é você estar consciente dos danos que esse tipo de alimentação, que esse tipo de dieta pode trazer, pode ocasionar na tua vida, tá certo? Porque a partir do momento que você se compromete em ter um determinado tipo de dieta, um tipo específico de alimentação, e você faz isso de forma consciente, isso te traz benefícios, é um combustível a mais para você manter esse estilo de vida, tá certo? E é o que eu sempre gosto de frisar aqui sobre a questão de hábitos, sobre a questão de tudo aquilo que rege de fato a sua saúde, a nossa saúde. E a alimentação é um ponto primordial, um dos pilares. É o combustível do corpo humano, do corpo físico, tá certo? Então, vamos lá. É, uma das coisas que eu não posso deixar de falar é sobre questões relacionadas ao açúcar. E quando eu falo no açúcar, eu não estou falando aqui, eu não vou ser igual a alguns profissionais que demonizam o açúcar, fala que o açúcar vicia igual droga. E não é isso, tá, gente? Não é isso. Até porque açúcar é um termo genérico, tá certo? Você encontra, entre aspas, açúcar em fruta, em suco, entendeu? Da mesma forma que você encontra em produtos industrializados, em formas diversas, ok? Em formas diversas. É, a grande questão, quando a gente fala em açúcar, ela está relacionada, sim, ao metabolismo, sim, a questão, às vezes, do ganho de peso, do consumo excessivo de calorias, o que pode acarretar outros danos, se não só sintomas de ansiedade, mas também cardiovasculares. Então, uma pessoa, uma mulher, que ela tende a ter um consumo exacerbado, né, de alimentos ricos em açúcar, alimentos açucarados, adocicados, é uma mulher que ela tende a estar com mais peso, ela tende a ter alguns problemas metabólicos, algum problema de colesterol, algum problema como um pré-diabetes ou até um diabetes propriamente dito. E quando tudo isso vai se desenrolando no longo prazo, vai trazendo alguns sintomas que não necessariamente estão ligados diretamente à ansiedade. Mas qual é o problema? Além de fato do açúcar em excesso estar sim ligado ao aumento dos sintomas de ansiedade, o que acontece? Acontece uma influência indireta. Porque se eu tenho uma mulher que ela está consumindo açúcar em excesso, os alimentos são extremamente doces, açucarados, enfim, e essa mulher passa a desenvolver problemas em decorrência desse tipo de alimentação, ela pode ficar ansiosa não por causa do açúcar necessariamente, mas também pelos problemas advindos, entendeu? Então, uma mulher que tem diabetes, eu já atendi várias pacientes assim, tá? Que não tinha ansiedade, tudo certo, mas desenvolveu diabetes, tá acima do peso, tá com colesterol alto, aí passa a tomar remédio para o diabetes. Aí ela começa a ficar ansiosa, porque ela passa a ficar preocupada com tudo aquilo que aquela doença que antes ela não tinha passe a repercutir na vida dela. Entende? Passa a gerar um tipo de preocupação, um tipo de medo, um tipo de estado de alerta. E com certa razão, até o ponto que a gente olha no sentido de ter cuidado. E não no sentido de meramente se preocupar ou achar que a vida vai ficar limitada por causa de determinado tipo de doença ou não. Entendeu? E o que é que está no plano de fundo de tudo isso? Lá atrás, uma dieta, não falo nem dieta, né? Porque não é uma dieta, mas um padrão alimentar
que se perdurou ao longo do prazo, no qual era extremamente enriquecido em açúcar, adocicado, digamos assim. Entendeu? Então, sim, o açúcar em excesso, ele está direta e indiretamente ligado ao aumento dos sinais e sintomas de ansiedade, tá certo? Fabrício, você está querendo dizer que eu não posso mais consumir nada que é doce? Não, eu não sou esse tipo de profissional e, salvo raríssimos casos, boa parte das pessoas pode consumir tranquilamente. A grande questão aqui está na quantidade, está no equilíbrio. Porque não faz sentido eu ter um tipo de dieta, ter um tipo de padrão alimentar, no qual não existam outras coisas, ou estejam numa proporção muito pequena em relação àquilo que, poxa, não me faz bem, ou não me agrega, ou eu só preciso em uma quantidade bem pequena. Entende? Então, isso é um dos conceitos que eu quero que vocês adquiram. É justamente esse conceito de uma alimentação mais equilibrada, em que você consiga olhar não só para as categorias dos nutrientes, mas também para a qualidade e a quantidade dos mesmos. Lembrando, eu não sou nutricionista, tá certo? Aqui eu estou falando um panorama geral. Caso você queira, obviamente, ter um aprofundamento, isso é com um profissional que estudou especificamente nutrientes, que aí é o nutricionista. A nutricionista, entende? Então é sempre muito importante, sempre muito adequado você, se possível, ter um acompanhamento, consumir o conteúdo de alguém que fale disso. Porque, vamos lá, aqui a gente está falando de uma forma geral sobre a questão do que pessoas ansiosas, mulheres ansiosas, devem evitar comer caso elas queiram, obviamente, se livrar da ansiedade. Mas algo personalizado parte de um profissional que estudou nutrição, entendeu? Mas, bora lá. E aqui eu tô falando do açúcar, né? Foi o primeiro tipo de alimento que, caso a mulher queira se livrar de ansiedade, ela precisa buscar evitar a quantidade demasiada do mesmo. O segundo alimento, que aí é uma categoria, um tipo, né? São alimentos que contêm cafeína. Por quê, Fabrício? Bebidas, café, energético, refrigerante ou quaisquer outras substâncias que contêm a cafeína. Porque a ansiedade, ela está no espectro hiperestímulo. Então a pessoa ela normalmente vai manifestar os sintomas para mais. Então ela tende a ficar mais preocupada, ela tende a ficar mais ligada, com o pensamento acelerado, com o coração acelerado, entendeu? Então é tudo nesse espectro do aumento. E o que a cafeína faz? Vocês sabem me dizer o que a cafeína faz? Ela estimula, entendeu? Então, se você é uma mulher que já tem ansiedade, que já sofre com sintomas de ansiedade e está querendo de fato se livrar de tudo isso, ter uma vida de qualidade, uma vida tranquila, sem preocupações, sem pensamentos acelerados, sem dor no peito, sem nada disso, então, cafeína é uma substância que você deve buscar evitar. Porque se você consome, e olha só, principalmente se você consome em duas circunstâncias, tá? Você consome em excesso, e eu falo isso porque eu fui uma pessoa que já consumi muita cafeína em excesso, né? Bastante. E às vezes eu manifestava alguns sintomas, eu não entendi o porquê, mas é porque às vezes você entra nessa do piloto automático, eu tomo um café, eu tomo um energético, eu tomo 2 cafés, 2 energéticos, quando você vai ver, seu peito tá, ó, aceleradaço. Isso faz mal. Isso é perigoso. Perigoso, principalmente se você nunca fez um check-up cardíaco ou se você tem alguma doença cardíaca também, tá certo? Porque a cafeína, ela tem isso, né, do estímulo de acelerar. E tem as mais diversas formas, porque tem gente que usa como suplemento, né, em cápsulas, faz academia, faz algum esporte, tem gente que usa para se concentrar, né, eu tomo um café aqui para eu poder trabalhar melhor, para eu poder me concentrar melhor. E assim, hoje em dia, eu consumo cafeína, obviamente, eu não tenho nenhuma restrição, mas eu sei que eu não posso passar de determinada dose. Porque se eu passo de uma quantidade X de consumo, isso varia de organismo para organismo, e é óbvio que eu não vou ficar dando diretriz específica, mas tem alguns padrões que a gente pode seguir. Como, por exemplo, não adianta nada, eu consumo pouca cafeína, mas aí você consome na parte da noite.
Poxa, aí você tá acabando com o teu sono. Fabrício, mas eu durmo. É óbvio que você dorme, porque se você já faz isso por padrão, o seu organismo ele vai se acostumando, ele vai se habituando. Só que não quer dizer que o seu sono está tendo qualidade, não quer dizer que isso não esteja, de fato, afetando a manifestação dos sintomas de ansiedade na sua vida. Entendeu? Porque tem muita coisa. Vamos lá. Presta atenção nisso. A gente tende a fazer várias coisas na nossa vida que a gente repete sempre. Algumas do piloto automático, algumas obviamente planejadas, outras nem tanto, mas que a gente repete, nós temos padrões, todos nós temos padrões. Só que se você for parar para analisar cada coisa que você faz, cada alimento que você consome, cada atitude que você toma, você vai perceber que existem várias pequenas escolhas e repetitivas escolhas que elas te fazem muito mal, que elas trazem um padrão nocivo para a sua saúde. Entende? E aqui, como a gente está falando de alimentação, o consumo exacerbado de qualquer substância, qualquer um. Fabrício, eu como só carne, faz mal. Fabrício, eu como só açúcar, faz mal. Fabrício, eu só consumo café, faz mal. Porque a alimentação, ela é feita para ser dividida. O nosso organismo ele precisa de diversos tipos de substâncias. A gente precisa de minerais, precisa de vitaminas, tá? Precisa de macronutrientes específicos, proteínas, lipídios, carboidratos, entendeu? E se você acaba fazendo, ah, não, eu vi uma dieta específica que funciona, tá, por sua conta e risco, por sua conta e risco, entendeu? Porque, óbvio, existem pequenas diferenças, existem nuances que vão variar de uma pessoa para outra, e aí pode ter uma pequena discrepância na divisão, né, da pirâmide alimentar, digamos assim. Mas, gente, tem padrões, tem padrões. E a partir do momento que você vai contra esses padrões, contra essas questões já pré-estabelecidas, inerentes à biologia humana, você se dá mal. Entende? E partindo desse pressuposto, surgem vários tipos de doenças. Óbvio, aqui o nosso foco é falar de ansiedade em mulheres. Mas olha uma infinidade de patologias crônicas, de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, aumento do colesterol, né? Que aí tem a esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Várias coisas que elas estão diretamente ligadas a um tipo de padrão alimentar e estilo de vida, certo? Até mesmo a forma com que o seu organismo produz hormônio, mantém tudo em funcionamento, da parte da tireoide, da parte dos hormônios sexuais femininos ou masculinos. Tudo está ligado ao substrato próprio da vida, que querendo ou não é alimentação quando a gente fala de forma concreta. É aquilo que você põe para dentro do teu organismo. Aquilo que passa pelo seu trato gastrointestinal. Entendeu? Então tem que prestar atenção, galera. Tem que ter um olhar mais criterioso para aquilo que você anda consumindo rotineiramente. Certo? Falamos aqui de açúcar, falamos de cafeína. E novamente, eu não estou falando que você tem que excluir, tá certo? Estou falando alimentos que você tem que evitar comer em excesso, evitar consumir em padrão, em grandes quantidades, fora de horário. Olha o tanto de critério que eu estou falando: quantidade, qualidade, horário, frequência. Entendeu? Uma das formas que eu melhorei bastante, e que eu até uma dica que eu passo para vocês, em relação ao meu consumo de cafeína. Porque eu tinha um consumo de cafeína que era acima da média e fora de horário. Então eram duas coisas que estavam erradas. Eu cortei a cafeína? Não cortei. Eu ainda tomo café. Mas agora eu tenho horários limites. Eu não tomo café à noite, nem no final da tarde, salvo raras exceções específicas. Entendeu? E eu também não consumo grandes quantidades, 3, 4, 5, 6 xícaras ao dia. Tomo uma, duas no máximo. Porque esse é o meu organismo e eu sei que se passar disso eu vou ter problemas. E olha que no meu caso em específico não era nem relativo à ansiedade. Eu passei a ter problema de refluxo. Tá certo? Então, os alimentos, as bebidas, tudo aquilo que você consome, eles vão cobrar um preço
a depender do padrão que você está tendo. Porque o organismo, ele não é feito para trabalhar com qualquer tipo de combustível em qualquer quantidade. É a mesma coisa, poxa, eu tenho um. Óbvio que é uma comparação bem bruta, tá, gente? Bem bruta. Eu tenho um carro, o carro ele é álcool, eu vou lá e coloco gasolina aditivada. Ou eu tenho um carro que é a gasolina, eu vou lá e coloco só álcool. Tem um carro flex, entendeu? Então a gente tem que entender isso. Não é porque o ser humano consegue comer de tudo, beber de tudo, que lhe é permitido, sem pagar um preço, né? Consumir todo tipo de substância a qualquer momento, em qualquer frequência. Porque senão, vamos lá, senão a gente não teria obesidade, a gente não teria desnutrição, a gente não teria doenças advindas de determinados tipos de padrões alimentares. Entende o que eu tô falando? Entende que toda consequência, ela possui uma causa pregressa? E não adianta a gente querer separar as coisas. Ah, não, Fabrício, mas veja bem, a minha ansiedade não tem nada a ver com o meu padrão alimentar. Será mesmo? Será mesmo que não tem nem um pouquinho de influência? A ansiedade que você sente com aquilo que você consome? Porque nem tudo precisa ser tão óbvio assim. Porque em um primeiro momento não é, tá? Em um primeiro momento as coisas não são óbvias. Porque se fosse óbvio, todo mundo resolvia. Entende? Então aí você olha, vamos lá. Hoje o padrão alimentar tem muitas bebidas açucaradas, muita cafeína, muito produto industrializado, mas não, isso daqui não tem nada a ver com a minha ansiedade. Você já experimentou cortar isso por um tempo ou diminuir por um tempo para ver se realmente não tem a ver com a sua ansiedade? Faz esse teste. Eu aposto. Não falo que você vai se livrar da ansiedade. Porque às vezes a gente precisa de algumas coisinhas mais. Mas eu aposto que você vai ter uma diminuição significativa dos teus sintomas. Se você melhorar apenas o seu padrão alimentar. Certo? Vamos lá. Agora eu vou falar de alimentos ultras. Tô até travando a língua aqui, né, gente? Alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que eles passaram por diversos tipos de processo, alimentos extremamente industrializados, entendeu? Que eles tendem a ter e conter muitos aditivos químicos, muitas coisas que são desconhecidas ao nosso organismo, que a gente acaba consumindo porque é mais prático, né? Ah, comida de micro-ondas, alimentos que vêm empacotados, enlatados, enfim. O que acontece? O problema desse tipo de alimento é que os aditivos químicos que estão contidos, né, para preservar, porque como é que você acha que uma lasanha de micro-ondas, ó, que eu vou usar de exemplo, tô falando de marca nenhuma, tá? Tô falando de forma geral. Como é que você acha que um hambúrguer, um negócio congelado ali, dura tanto tempo? Já parou para pensar nisso? Um alimento empacotado dura meses, dura anos. Entendeu? Por quê? Porque eles estão com algumas substâncias que conservam as qualidades daquele tipo de produto alimentício. Fabrício, é errado consumir? Não, gente. Não, 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 não. Não é errado consumir nada. Ok? Cada qual sabe, né, do seu padrão. A grande questão aqui é te dar informação. Entendeu? Te dar informação. Por quê? Tem gente que às vezes deixa de preparar o próprio alimento, não é porque não tem tempo, não é porque não sabe fazer, não é porque não gosta, é porque ela acha mais prático. Ela fala, não, vou usar aqui uma comidinha de micro-ondas, tá tudo certo. Entendeu? Sendo que se ela soubesse que aquele tipo de alimento contém muitos aditivos químicos que podem fazer mal, ela optaria por uma alimentação mais natural. Porque tem alimentos que são, óbvio, eles duram menos, né? Mas você pode fazer marmitas congeladas, comprar marmitas congeladas. Tem tanto lugar hoje que vendem marmitas super saudáveis, né? Que você coloca no micro-ondas também. E não tem problema nenhum. Fabrício, micro-ondas faz mal, Fabrício? Eu já ouvi falar, um médico tal falou que micro-ondas é problemático. Gente, de verdade, eu sempre busco embasar aquilo que eu tô falando para você com artigo científico, com estudo, com experiência, entendeu? Eu não gosto de teorias da conspiração. E assim, eu já busquei saber sobre micro-ondas, porque eu tive dúvidas no passado.
usar ou não o micro-ondas faz mal ou não. E até onde se sabe, não tem ligação com o micro-ondas, tá? O aparelho com problemas alimentares, com problemas tipo de saúde, tá certo? Então o micro-ondas é um instrumento. Ele é um instrumento ali que a forma como que ele aquece, né? Como ele não tem fogo, né? Ele não tem calor próprio, ele meio que chacoalha. Eu tô falando, tô tentando explicar de um jeito só para você entender, mas eu não sou físico, tudo bem? Mas ele meio que chacoalha as moléculas ali numa velocidade muito forte, alta, que gera o calor, entendeu? E aquece. Mais ou menos isso. Então o micro-ondas ele é um aparelho bem específico, né? Bem peculiar. Uma mão na roda, digamos assim. Desde que você saiba usar, né? Porque também não adianta eu vou só consumir produto industrializado e agora eu só uso micro-ondas para isso. Entendeu? Tanto que eu tive uma mudança de padrão. Teve uma época da minha vida que eu cheguei de consumir. Eu comia lasanha. Adorava lasanha, acho gostoso. Lasanha bolonhesa empacotada ali. Só coloca no micro-ondas, 15 minutinhos tá pronto. Só que, cara, se você ficar só consumindo isso, não vai te fazer bem. Entendeu? Não vai te fazer bem. Primeiro, se você não prestar atenção na quantidade de calorias, é hipercalórico, né? Você acaba ganhando peso e todas aquelas repercussões de você estar predisposto a algum tipo de síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, aquilo que a gente já conversou. Mas a outra questão aqui era justamente isso que eu estou falando, dos aditivos químicos. Porque para aquele produto alimentício, para aquele alimento ficar conservado por muito tempo, sendo que vai queijo, vai carne, vai algumas outras coisas mais, precisa, precisa, para ser produzido em larga escala, tá? Quando eu falo larga escala, é justamente você tem uma marca que ela faz determinados tipos de alimentos, aí ela produz e ela exporta para fora do país, ela produz para o Brasil todo. Não tem como aquele alimento durar longas viagens, alterações, né? Ah, passa para o caminhão, passa para o mercado, passa para o açougue, sem estragar, se ele não tiver algum tipo de aditivo químico, entendeu? Então estejam conscientes disso. Todo e qualquer alimento industrializado, que é produzido em larga escala, ele tende em algum nível, alguns mais, outros menos, até algum conservante. Boa parte desses conservantes, eles não são saudáveis, né? Eles não fazem bem, eles não são algo a ser reconhecido pelo teu organismo, no sentido de, é um nutriente, entendeu? Então busquem alternativas. Então uma forma que eu achei, né, que eu estava citando o exemplo da lasanha de micro-ondas, foi comprar algumas marmitas mesmo, naturais de pessoas da minha cidade, de locais da minha cidade. Porque eu sei que são alimentos que eles não têm um prazo de validade tão grande, ou seja, eu tenho que consumi-los dentro de um espaço de tempo menor. Às vezes você compra um desses de mercado, dura 1 ano, 2 anos, se você deixar no congelador. Agora, se você compra uma marmita natural, ela vai durar 2 semanas, 3 semanas, mesmo no congelador. Porque não vai aditivo químico, né? Porque não tem aqueles conservantes todos. E acaba sendo mais saudável. Entendeu? Então, essa é uma boa forma de você melhorar o seu padrão alimentar visando se livrar da ansiedade. Fabrício, eu posso fazer as minhas próprias marmitas e congelar? Pode, pode, desde que você aprenda a fazer todo o processo. No fim das contas, não é difícil não, tá? Você prepara a comida com toda a higiene possível, busca aquilo que eu falei no início, né? De ver o padrão alimentar, de não concentrar demais em determinado tipo de nutriente. Afinal, você precisa ter consumo de proteínas, consumo de carboidratos, consumo de lipídios, entendeu? Aí você analisa tudo isso e você pode fazer as suas marmitas e congelar as suas marmitas, sem problema nenhum. E depois esquenta no micro-ondas, come ali durante a semana. Tem gente que acaba fazendo, né? Para uma semana e aí faz o consumo direitinho. Tem gente que faz às vezes de 15 dias. Não recomendo para muito mais que um mês, entendeu? Mas novamente, essa não é uma área da minha expertise. Geralmente quem mexe com isso, quem trabalha com isso é o pessoal da produção e tecnologia de alimentos, tudo bem? Mas é algo a se ter no radar. Marmitas saudáveis, produzir a sua própria comida, entendeu? Comprar de pessoas que fazem isso na sua cidade. E não costumam ser opções caras, opções que vão doer no meu bolso, entendeu? Vamos lá.
Olha lá, Alemão Viajante. Olha lá, Alemão Viajante tá aqui no Instagram. Falou que tá pedindo muito iFood. Tem problema pedir muito iFood, Fabrício? Depende. Depende. O que é que você está pedindo no iFood? Porque no iFood tem comida saudável também. E aqui eu tô falando iFood, que é uma marca, é o aplicativo mais popular, né? Mas pode ser qualquer aplicativo de comida. O ato de você pedir um alimento, uma refeição, não necessariamente quer dizer que é errado ou que vai te fazer mal. Óbvio, é mais caro. Porque se você pede uma comida pelo aplicativo, ela vai ter a margem de lucro do aplicativo, a margem de lucro do restaurante, entendeu? E aí a questão, eu não tô falando aqui da parte financeira, tá? Aqui eu tô partindo do pressuposto que vocês não tem problema em pagar a comida do iFood. Mas, o que é que você pede? Ah, Fabrício, eu peço lanches, pizzas, esfirra, enfim. Se o seu padrão alimentar pelo aplicativo acaba sendo ruim, aí complica para você. A minha orientação é: não tem problema, não tem importância de vez em quando você pede uma pizza, um lanche, alguma coisa que você ache gostoso, desde que você busque as opções naturais, as opções saudáveis, a famosa comida de verdade, né? E busque locais, lugares, né? Porque quando você passa a ter um padrão, por exemplo, aqui em casa, no bairro, eu sei que existem determinadas marmitarias, determinados restaurantes. E, sendo bem sincero com vocês, eu não costumo cozinhar, porque pelo meu trabalho, pela forma com que eu exerço minhas atividades, minha rotina no dia a dia, não acaba sendo uma atividade que eu consiga fazer dentro da minha agenda. Então, óbvio, eu busco comprar marmitas prontas saudáveis, entendeu? Então, eu busco restaurantes de comida natural, que fazem uma marmita balanceada e que eu consiga colocar aqui no congelador e aí eu esquento no micro-ondas. Ou seja, eu consigo manter um padrão de vida alimentar saudável. Opa, a cadeira tá solta. Um padrão de vida alimentar saudável, que eu apenas compre, né, essas comidas prontas, sem necessariamente que elas contenham conservantes, tá certo? Agora falando em delivery, a pegada é a mesma, é a mesma coisa. Você pode comprar alimentos no delivery que vão fazer super bem, dá para você comprar salada no delivery, tá certo? Dá para você comprar um prato completo, um bife, com um arroz integral, com um feijãozinho, um tomate. Mas agora, é a forma com que você utiliza. Se você utiliza para comprar batata frita e hambúrguer, tudo bem, certo? Mas você tem que ter consciência que existem opções, que existem diversificações dentro, ok? Isso é importante. Vamos lá. Vamos falar sobre laticínios e glúten, que são duas categorias aí que a galera fica meio com medo, com o pé atrás. Novamente, essas são substâncias, né, ou tipos de alimento que contém, que normalmente ele vai fazer mal em pessoas que são alérgicas ou intolerantes. Então, se você é uma pessoa que ou tem alergia ou tem intolerância, em caso de laticínios, por exemplo, quando você tem algum tipo de intolerância, você pode utilizar a enzima, né, a lactase, em cápsula, em comprimido, em pó, para você fazer a digestão daquilo de forma adequada. Do glúten, a não ser que você seja uma pessoa celíaca e tenha problema, né? Os dois, na verdade, via de regra, entra na mesma categoria das outras substâncias, dos outros alimentos. Evitar o excesso. Tá? O excesso, o consumo em demasia. Porque o teu organismo ele precisa de diversidade. Ele precisa do máximo de nutrientes possíveis dentro daquilo que é padronizado. Entendeu? Então, não tem problema você consumir laticínio, não tem problema você consumir glúten, desde que você não seja uma pessoa alérgica ou intolerante. E, novamente, nas quantidades reservadas, certo? Vamos ver. Sal. Sal. Eu vou falar do sal como um todo, mas presta atenção que sal, quando eu falo da substância, né, do sódio, que eu estou incluindo alimentos industrializados. Tem muita comida que ela tem muito sódio. Tem muito sódio. E nós, seres humanos, quando a gente consome muito sódio, isso pode acabar piorando o equilíbrio hidroeletrolítico.
Porque a sua corrente sanguínea, os seus órgãos, e tudo aquilo que corre dentro do seu corpo, existe um equilíbrio entre os minerais, né? Entre os sais minerais. Então, sódio, potássio, magnésio, cloro, cloreto, né? E o que acontece? Quando você tem um consumo exacerbado de sódio, de alimentos ricos em sal na sua dieta, você acaba causando um tipo de desequilíbrio hidroeletrolítico. O seu organismo ele tem que trabalhar para ele manter dentro da sua corrente sanguínea, dentro do, enfim, dos seus vasos, é equilibrado. Porque tem um padrão que o teu sangue, que o teu organismo trabalha. E para ele fazer isso, quando tem um consumo exacerbado de determinadas substâncias, quem é que fica sobrecarregado? O seu sistema renal, o sistema excretor, entendeu? Então os rins, eles acabam trabalhando um pouco mais. Então os seus vasos sanguíneos, eles acabam sofrendo, entende? E aí, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que no longo prazo, você pode acabar desenvolvendo algumas doenças, principalmente se você tem predisposição, como doença renal, hipertensão, né, pressão alta. Fabrício, qual a ligação com a ansiedade? A mesma que eu falei lá no início. A mesma que eu falei lá no início, com açúcar, com cafeína, porque você pode ter um acometimento tanto direto, tá? Diretamente, ou seja, o consumo excessivo ele acaba impactando no equilíbrio hidroeletrolítico, que acaba afetando a minha saúde cerebral, minha saúde mental, e aí eu acabo tendo sintomas de ansiedade. Isso é um ponto, tá bom? O outro ponto é o outro lado da moeda, no qual o consumo exacerbado de sódio, de sal, acaba gerando outros tipos de doenças, outros tipos de fatores que não são relativos à ansiedade, mas pelo fato de você, a mulher, acabar desenvolvendo hipertensão, doença renal, diabetes, você acaba ficando ansiosa por estas outras coisas, tá? Então é isso que eu quero que vocês tenham sempre em mente. Nosso organismo não é separado. Eu já falei isso em diversas lives, diversas vezes, mas não dá para separar o seu corpo do seu cérebro, da sua mente, do seu emocional, do seu físico. É tudo junto. Tá tudo aqui. Pelo menos nesse mundo terreno, no mundo concreto, nós trabalhamos com isso. Essa é a nossa ferramenta de vida. Entendeu? E dentro dela, ali concentrado, e tá o resto. Se uma coisa não vai bem, né? Se uma coisa vai mal, ela acaba repercutindo em outras áreas. Então é óbvio que se você tem alguma doença que te preocupa, que é grave, que você precisa de remédios, que você precisa de cuidados, e você não está indo bem nessa parte, isso pode acarretar em sintomas de ansiedade. Pode piorar uma ansiedade que já existe. Então, ponto vírgula, o que eu quero dizer é, caso você queira se livrar da ansiedade, você tem que buscar ser o mais saudável possível. Entendeu? E não é difícil, não é complicado. O problema é que hoje as pessoas acabam indo muito para o lado do extremismo. Uma dieta muito ruim, um consumo excessivo de calorias, um consumo excessivo de cafeína, de açúcar, sabe? De gordura. E essas coisas têm um preço. Eu não falo aqui preço financeiro, eu falo preço da sua saúde. Tá? Da sua saúde. Então, presta atenção em como está sendo o seu padrão alimentar. Dá uma olhada. Foi como eu disse um pouco antes. Tem muita coisa que a gente faz no piloto automático, a gente faz por repetição, a gente faz porque a gente aprendeu assim, mas que não necessariamente é o correto, não necessariamente é o que vai te fazer bem. Beleza? E muita coisa pode ser mudada, pode ser melhorada. E eu vou fazer um último reforço. Nutrientes, dietas. Se você quer buscar um profissional, busque um nutricionista ou uma nutricionista. De preferência, alguém que trabalhe com algo que seja relativo à tua vida. Ah, Fabrício, eu tenho ansiedade. Então, tem muitos profissionais excelentes que trabalham com a parte de saúde emocional. Que podem fazer uma análise daquilo que você está comendo, daquilo que você está consumindo, para poder melhorar. Tá bom? Então, pela live de hoje é isso. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar no chat ou no privado ou lá no nosso grupo. Você está participando do grupo do WhatsApp? Tem um canal de transmissão lá no WhatsApp. Se você ainda não tá, entra no link que tá no Instagram, tem lá, é só clicar e participar. É gratuito, tá bom? Esse grupo é gratuito. E lá eu mando conteúdos exclusivos, quando sai vídeo novo. Então, às vezes você não sabe direito quando que vai sair um vídeo. Então, entra lá no grupo, tá certo? Se você quiser também, manda mensagem, Fabrício, eu quero entrar no grupo.
eu ou alguém da minha equipe vamos estar te guiando para você participar, né? Para estar com a gente, acompanhando os conteúdos, aprendendo e a se livrar da ansiedade. Beleza? Muito obrigado a todos que participaram aqui no Facebook. Cláudia, Vanessa, boa noite. No Instagram também, boa noite, pessoal. Do YouTube. Essa live foi transmitida simultaneamente nos 3 canais. E é isso. Próxima live vai ser amanhã, tá? Porque essa live aqui hoje é domingo. Ela é uma live de reposição. Tivemos algumas questões pessoais essa semana. Então, domingo normalmente não é dia de live, tá? Os dias normais de live são segundas e quartas. Então, para você estar participando conosco ao vivo. Tudo bem? Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.